Oi, bora para nossa leitura diária? Hoje temos um tema bem interessante. Conquistar o sucesso leva tempo. Todo mundo necessita de tempo para amadurecer. Nada neste mundo amadurece instantaneamente. Há quem procure o sucesso instantâneo, tornar-se uma celebridade da noite para o dia. No entanto, frutos sadios levam um período determinado até chegar ao ponto exato de ser apreciado. Frutos colhidos fora do tempo não têm sabor agradável. Você já comeu legumes ou frutas amadurecidas artificialmente, por meios químicos? Talvez já os tenha comprado em um mercado. Se os vendedores de frutas e legumes os colhessem no ponto e os despachassem imediatamente, chegariam no mercado em péssimas condições de conservação. Por isso, apanham frutas e legumes verdes e depois borrifam uma substância química quando são expostos no mercado. Essa substância amadurece os tomates verdes, por exemplo, muito rapidamente. Não há nada de errado com esses legumes, mas não há comparação entre o fruto amadurecido de forma natural e o amadurecimento artificial. Seja paciente quanto ao amadurecimento do seu sucesso. Não queira colhê-lo principalmente. Espere o tempo adequado. A vitória conquistada no tempo certo tem sabor melhor. O importante não é progredir depressa, é não cessar de ir sempre adiante. Tá vendo, gente? Isso fala muito da ansiedade, das coisas que a gente quer muito rápido, né? Claro, todo mundo quer ser bem sucedido do dia pra noite, né? Muito rápido. A espera, tem que esperar as coisas, é muito difícil. Você tem que esperar para as coisas acontecerem. Porque quando você tem que esperar, você não sabe o tempo em que elas vão ocorrer. E eu quero a prosperidade hoje, eu preciso da cura hoje. Eu preciso da bênção de Deus hoje, da libertação hoje. Mas Deus tem um tempo determinado, assim como as frutas têm o tempo para que o fruto se desenvolva, cresça. Depois de tempo que já cresceu, ainda tem que esperar o tempo de amadurecimento para você colher. E um fruto colhido antes do tempo, ele não tem sabor. Eu já chupei aquelas mangas que eles falam que é manga de vez, ou manga verde, né? Você coloca sal, ela é bem azeda, né? Ela é bem azeda. E também já provei uma manga colhida do pé, bem docinha, bem madurinha, doce como mel, um sabor agradável, delicioso. É o que o escritor deixou bem claro aqui no exemplo, né? Nesse exemplo das frutas. Se a gente avança algumas etapas e colhe aquele fruto, a gente vai colher o fruto verde. E o fruto verde, ele não tem o mesmo sabor, a mesma doçura do fruto maduro, sabe? Não tem. É diferente do sabor natural. Então as nossas vitórias, as nossas conquistas, elas têm que ser coisas naturais. Porque quando a gente lesa o outro, quando a gente rouba, quando a gente faz algo ilegal para tirar vantagem, para ser bem sucedido, o gosto, ele é amargo. Não é a mesma coisa que você, por exemplo, quando você estuda, se dedica e passa no vestibular. Quando você estuda dia e noite, deixa de sair, deixa de se divertir e passa num concurso. Do que alguém pegar e te colocar lá, igual antigamente acontecia com nepotismo, sabe? Que alguém vai e te coloca. É diferente. Porque você fala, eu me esforcei, eu esperei, eu tive que ter paciência para poder estudar, um período de estudo, que é ali que você vai amadurecendo as suas ideias, o conhecimento, até chegar o dia da prova. E depois você faz a prova e depois você ainda tem que esperar o resultado. E quando você pega o resultado ali que você passou, fala, eu passei. É como se você tivesse colhido um fruto bem maduro, bem madurinho, entendeu? Com aquele gosto docinho, igual mel, bem natural. Então a gente aprenda a ter paciência, esperar. Porque no tempo certo Deus vai fazer as coisas, sabe? Eu fiquei no Egito mais de 20 anos. 40 anos caminhando no deserto. 39, na verdade. 39. E eu falei, Deus, chegou a hora de chegar em Canaã. Chegou. Chegou a hora de amadurecer o fruto. Deus tem o tempo dele para que as coisas ocorram na sua vida. E às vezes a gente perde algumas batalhas na vida, sabe? Não é porque Deus não gosta da gente. É porque não estamos prontos. Porque o fruto não tá maduro, sabe? O fruto não tá maduro. Eu pedi muito a Deus
prosperidade, as coisas, às vezes a gente quer conquistar muitas coisas, todo mundo quer, né, gente? Você quer comprar eletrodomésticos bons pra sua casa, quer ter uma cama boa, quer ter uma casa bonita, uma casa com as paredes pintadas, com a cozinha reformada, com os melhores móveis, todo mundo quer. Isso não é pecado, isso não é nada que infringe qualquer lei, tanto de Deus quanto do homem, sabe? A gente quer adquirir essas coisas, mas às vezes a gente leva tempo, e às vezes a gente fica pedindo, mas será que a gente tá pronto pra isso? Sabe? Eu fui uma pessoa muito pródiga na minha vida. Então, se Deus tivesse me feito uma pessoa próspera, uma pessoa com muitas posses, na minha época, quando eu estava cego no Egito, escravizado ali no Egito, eu não saberia administrar tudo isso que Deus tem me dado, que eu tenho conseguido conquistar com o trabalho, com o esforço do meu trabalho, do meu suor, levantando cedo para trabalhar. Talvez eu teria feito com que o pouco que eu tive, eu joguei fora. Eu gastei com prostituição, com bebida, com farra, com diversão, com coisas efêmeras, com coisas passageiras. Entendeu? E era pouco. Se o pouco eu já fazia isso, o que Deus pensou? Muito. Porque não tá maduro. Não tinha uma maturidade para poder administrar até mesmo os próprios recursos, entendeu? E aí, Deus vai trabalhando, e ali vai mandando a chuva, e o sol, e vai nutrindo o fruto, e o fruto vai crescendo, e o fruto vai amadurecendo, até chegar no ponto que nós estamos maduros, para poder administrar a nossa vida, para poder administrar as nossas finanças, para poder administrar a nossa casa, entendeu? Porque olha só, eu morei com meus pais por um período muito longo da minha vida. Mais de 30 anos, morando na mesma casa que os meus pais. E eu sempre queria morar sozinho. E os meus pais sempre falavam assim, você não está pronto. Porque eu morava com meu pai, com minha mãe, eu não comprava alimento. Eu não pagava nenhuma conta. Eu não comprava nem roupa pra mim. Que eram os meus pais que compravam pra mim. Entendeu? Mas eu queria morar sozinho. Porque eu queria as festas, as farras, né? Eu pensei no lado da diversão. Eu estava pronto. Aí chegou um dia que o fruto amadureceu. O fruto criou responsabilidade para pagar uma conta, para ir no mercado comprar comida, para lavar a própria roupa, para fazer a própria comida. Então, se eu tivesse saído da casa dos meus pais antes, talvez eu não seria bem sucedido nessa questão de manter uma casa limpa, porque uma casa dá trabalho. Não é só chegar e dormir. Se você fizer comida, você come. Se você lavar sua roupa, você vai ter roupa limpa. Se você passar sua roupa, você vai ter roupa passada. Entendeu? Você vai ter uma geladeira se você comprar. Você vai ter uma cama se você comprar. Ninguém vai te dar. Não estava pronto para isso. Não estava amadurecido. Então tudo tem tempo. Tem o tempo. Eu achei que eu levei um pouco mais de tempo para amadurecer. Confesso. Mas o amadurecimento chegou. Igual hoje. Hoje eu tenho uma cabeça bem diferente da que eu tinha antigamente. Né? Até em relacionamento, de me relacionar com outras pessoas, né? De me envolver com certas pessoas. Porque eu amadureci. Eu já tenho experiência e já sei que aquele tipo de coisa, que algumas coisas pra mim não cabem mais em mim. Que algumas roupas que eu vestia antigamente não servem mais em mim. Isso fala de relacionamento, de lugares, de atitudes que a gente faz. E a gente precisa estar maduro, né? Eu acredito que eu amadureci em alguns aspectos, em algumas áreas da minha vida, mas eu tenho muito para amadurecer. Deus tem muito para trabalhar na minha vida ainda, tenho muito para crescer. E Ele vai fazer, porque a palavra diz que aquele que começou a boa obra é fiel para terminá-la. Deus não deixa as construções, sabe, pela metade. Ele ergue, ele faz a estrutura, ele faz a laje com concreto, ele reboca as paredes, ele pinta, e além dele pintar, dele colocar piso, azulejo, ele ainda mobília a casa e te entrega a obra perfeitinha, toda pintadinha, toda azulejada, toda ladrilhada, sabe? E ainda toda mobiliada, com móveis, com os melhores móveis. É essa a obra de Deus. Deus não faz nada pela metade, também não faz nada que seja barato. Deus não vai te entregar nada barato, sabe? Assim, baratinho, de segunda mão.
Não, ele vai te dar coisas novas, coisas boas, porque nós somos filhos dele, nós merecemos o melhor.